Olá pessoal, boa tarde, né? Vamos mais uma videoaula aí da semana, agora a semana 2, volume 2, capítulo 4. Pois semana passada, né, nós vimos o gênero textual reportagem e hoje nós vamos ver gramática. Lembrando que as aulas de gramática sempre requerem muita atenção de vocês, sempre falo isso nas aulas. Então vamos lá, hoje vai ser predicado, verbo nominal e derivação imprópria, tá? Só que o predicado do verbo nominal, nós vamos fazer um revisional de todo o predicado, certo? Do predicado nominal, do predicado verbal e etc, certo? Vamos lá então começar a nossa videoaula. Então vamos lá, né? Olha aí, ó. Língua portuguesa, classificação do predicado e uma revisão. Então, revisional, bem extenso para vocês, tá, gente? Vamos ter muita atenção, porque esse conteúdo, ele é um conteúdo que requer atenção e cuidado, porque aqui nós vamos estar observando, na maior parte, o verbo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, quanto à significação, o predicado pode comunicar uma ação do sujeito. Aí ele colocou: Fabiano e Sinhá Vitória atravessaram um rio seco. Então, nós temos aí os sujeitos, né? Os sujeitos, né? Porque é composto. Então, vamos voltar lá para falar de predicado, nós temos que pontuar o sujeito. Então, nós temos o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado, não é isso? E oração sem sujeito. Deem uma olhadinha, relembrem aí, porque nós vimos isso, tá? Então, nós temos na nossa frase aqui, na nossa oração aqui, Fabiana e Sinhá Vitória atravessaram um rio seco. Então, nós temos quem? O sujeito. A gente faz a pergunta para o verbo quando quer achar o sujeito. Então, quem atravessou o rio seco? Fabiana e Sinhá Vitória. Então, o sujeito é composto, porque tem duas pessoas aqui, né? Fabiana e Sinhá Vitória. E a ação que eles fizeram foi atravessar o rio. Então, nós temos aqui uma ação do sujeito. Aí vamos para o próximo. Um estado do sujeito. Exemplo, Fabiano estava contente. Então, o sujeito, quem é? O Fabiano é um sujeito simples e eu faço a pergunta para o verbo quando eu quero encontrar esse sujeito. Então, quem estava contente? Fabiano. Então, é meu sujeito simples, porque só tem uma pessoa, aqui tem duas, né? E aqui só tem uma. Estava contente. Então, é o estado que ele se encontra é contente. Então, nós temos aqui uma ação na primeira oração e um estado na segunda, ao mesmo tempo. Vamos lá. Os meninos corriam despreocupados. Então, o sujeito é simples. Por quê? Quem corriam? Os meninos. Então, o sujeito é simples, tá? Lembra que eu falo para vocês que mesmo que esteja no plural, não quer dizer que o meu sujeito é composto. Ele é um sujeito simples, gente, tá? Então, corriam despreocupados. Então, a ação e o estado que eles estavam correndo era despreocupados. Vamos dar sequência aí, vocês vão estar vendo. Olha aqui. Quanto à relação, o predicado apresenta diferentes núcleos. Vamos lá. Primeiro, o predicado cujo verbo de ação é o seu núcleo é chamado de predicado verbal. Então, a gente tem a frase, temos o sujeito que sobra, é o predicado. Aí nós vamos identificar o verbo. Se esse verbo é de ação, de estado, tá? E assim sucessivamente. Então, ó, Fabiana e Sinhá Vitória atravessaram um rio seco. Então, o verbo aqui é meu núcleo, certo? Eu estou pedindo o núcleo do predicado e não o núcleo do sujeito, gente. Se fosse o núcleo do sujeito, seria Fabiano, tiraria o E e ficaria assim a Vitória. Seriam os dois, tá? O núcleo. Mas como é o núcleo do predicado, é atravessaram, que é o meu verbo. Segundo, o predicado, que informa o estado do sujeito, tem por núcleo o nome e não verbo. Por isso é chamado de predicado nominal. Então, Fabiano estava doente. Olha o núcleo aqui, que é o nome. Esse nome aqui é um substantivo, é um adjetivo, o que que é? Tá? Lembrando que nós temos o verbo aqui. Vocês vão ter que lembrar dos verbos de ligação, tá? Que aí são predicados
nominal. Então, vocês vão lembrar lá dos verbos de ligação, que é ser, estar, aparecer, permanecer, ficar e etc. Agora, vocês têm que ter cuidado com uma coisa, tá? Que às vezes um verbo de ação, ele também pode ser um verbo de predicado nominal, um verbo de ligação. Como assim, professora? Vai depender do contexto da minha situação, do meu sentido das minhas orações, tá? Lá na frente nós, por exemplo, se eu digo assim, Joana anda de bicicleta. Então ela anda, ela está praticando uma ação. Se eu digo Ana anda preocupada, então olha como o sentido muda, tá? Ela está preocupada, é o estado que ela se encontra, então passa a ser de ligação. Então cuidado com isso aí, tá, pessoal? Vamos lá, dando sequência. O predicado que informa ao mesmo tempo ação e estado do sujeito tem dois núcleos, o verbo de ação e o nome. Por isso chama-se verbo nominal, que é o que nós vamos ver, tá? Porque eu estou fazendo um revisional com vocês. Então vamos lá. Os meninos corriam despreocupados. Nós temos aqui o meu verbo de ação, que é o meu núcleo, e despreocupados é um núcleo, é a qualidade. Então, nós temos o quê? O predicado, o quê? Com uma ação e o estado do sujeito, tá certo? Por isso que ele recebe, ó, verbo nominal, ok? Porque aqui é um nome, tá? Vamos lá. Aí, aqui eu coloquei para vocês. Estrutura dos predicados, de novo. Ele é verbal e nominal e verbo nominal. Vimos aqui o verbal já, que é tudo que indicação, o nominal, um estado, né? E o verbo nominal é que tem o meu verbo mais um nome. Aí aqui, a estrutura do predicado verbal. Aí eu coloquei aqui a estrutura A, um sujeito mais um verbo intransitivo. Professora, o que são os verbos intransitivos? São aqueles que não precisam de complemento. Se eles ficarem sozinhos, nós já temos o entendimento da minha oração, tá? Então, aqui, ó, o capitão fugiu. Não precisa ter mais complemento nenhum aqui. A criança chorava. Também não precisa. A moça sorria e eu gritei. Se eu falasse aqui, João morreu, também seria a mesma coisa. Então, nós estamos falando de verbos intransitivos. Eles não precisam de ninguém para completar o sentido deles, ok? Então, mais uma diquinha aí. Vamos entrar também aqui, ó, em transitividade verbal, porque verbo intransitivo remete à nossa intransitividade lá, nossa transitividade verbal, ok? Vamos lá. Predicado verbal novamente, tá? Aí eu coloquei aqui, estrutura B, sujeito mais verbo transitivo direto mais um objeto direto. Lembrando quando eu expliquei para vocês lá, ano passado, que o verbo transitivo direto é aquele que não precisa de preposição. Vocês têm que lembrar lá da nossa tabelinha de preposição. Então, quais são nossas preposições básicas? De, para, com, em, até e etc. Lembrando que também nós temos a contração das preposições. Por exemplo, de mais a, da, em mais o, no e assim vai, tá, gente? Deem uma olhadinha também nisso. Aí aqui os exemplos. O capitão bebeu cerveja. O povo comentou a viagem. Eu li a poesia. Aí aqui eu tenho o meu sujeito. Se eu pedisse só o núcleo, seria só capitão, povo e eu, né? Mais o verbo transitivo direto. Olha o verbo aqui, bebeu, comentou e leu, ou li, né? Mais o objeto dele, que é bebeu a cerveja, o objeto dele, comentou a viagem, o objeto dele, e a poesia, o objeto daqui. Lembrando que se aqui fosse aqui, são artigos. Se fosse preposições aqui, nós teríamos o quê? Um VTI e um O, e um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Estrutura C, que é o que vamos ver agora. Olha aqui. Sujeito mais verbo transitivo indireto mais o objeto indireto. Todos precisam de ajuda. Os jogadores obedeceram ao técnico. Então, o sujeito está aqui, todos, e os jogadores. Está em destaque aí, né? Precisam é o meu verbo intransitivo. Por quê, professora? Porque quem precisa de algo ou de alguma coisa.
Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Então, olha aqui, o objeto indireto de ajuda, aqui ó, a nossa preposição, e aqui ao técnico, a nossa preposição, ok? Observação: de e ao são preposições, então os objetos indiretos sempre farão uso delas, tá? Dessas preposições principalmente. Vamos lá dando sequência. Aqui, mais uma estrutura, tá? Aqui, sujeito mais verbo transitivo direto e indireto, quando ele tem os dois, mais o objeto direto, mais o objeto indireto, porque se ele é verbo transitivo direto e indireto, o objeto é direto e também indireto. Olha aqui, os alunos ofereceram um livro ao professor. A família recebeu assistência do governo. Então, aqui, o sujeito está de forma clara, os alunos e a família. Então, olha o meu verbo aqui, ofereceram. Quem oferece, quando a gente oferece algo ou alguma coisa a alguém. E quem recebe, recebe algo ou alguma coisa também de alguém. E aqui eu vou ter o objeto que vem, ofereceram um livro. Tá vendo como aqui não é uma preposição? É um quantitativo. Então, um livro ao professor. Então, aqui eu tenho uma preposição, por isso que ele é um objeto indireto. E aqui é direto porque aqui eu tenho um complemento, mas esse complemento é um numeral. E aqui eu não tenho nenhum complemento, ele já colocou. A família recebeu assistência do governo. Aqui sim eu tenho uma preposição. Lá da tabelinha de contração de preposições. Deem uma olhadinha lá que vocês encontram, certo? Pesquisem aí. Aí aqui, do governo. Então, nós temos o verbo transitivo direto e indireto, mais o objeto direto, mais o objeto indireto, ok? Então, os objetos podem ser substituídos por pronomes retos ou oblíquos. Gente, quais são os pronomes retos e oblíquos lá? Vocês lembram? Os retos são os pessoais, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, tá? E os oblíquos também pontuei muito ano passado, lá na colocação pronominal. Lembram? Me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, os, as, lhes. Também, tá? Lembrem disso, que é muito importante. Vamos lá. Agora nós vamos entrar no predicado nominal, certo? Olha aqui. Sujeito mais o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. O menino ficou vermelho. Pedro vivia insatisfeito. Nós somos severinos. O que quer dizer severinos? Fazemos de tudo, é isso que a frase quer dizer, tá? Então o sujeito aqui, todos os sujeitos aqui, ó, são simples, porque mesmo que eu tenha um nós aqui, não quer dizer que ele seja composto, pessoal, ok? Então vamos lá. Então, aqui os verbos de ligação: ficou, vivia e somos, tá? Olha o sentido da minha frase. Aí ele colocou o predicado do sujeito que liga esse verbo. Quem ficou vermelho? O menino. Quem vivia insatisfeito? Pedro. Quem é os severinos da vida? Nós somos os severinos da vida, tá? Então, aqui, o verbo de ligação não é um verbo de ação. Ele representa um estado do sujeito. Aqui ele diz que ele está vermelho, que ele está insatisfeito e que somos severinos, ou seja, o povo faz de tudo. É isso que ele quer remeter aqui, ok, gente? Vamos lá. Predicado verbo nominal. Continuando. Aí eu vou dar a estrutura A aqui para vocês. Sujeito mais o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Seus olhos sorriam surpreendidos. O pobre morreu abandonado. Então, o sujeito, seus olhos e o pobre. O verbo aqui, né? Sorriam e morreu. E mais o predicado, tá, gente? Tudo bem até aí? O verbo intransitivo, porque eu posso parar aqui, não é isso? Certo? Então, ó, verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito, ok? O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, só se eu quiser acrescentar. No caso aqui, ele acrescentou ao meu sujeito. Então, vamos lá. Estrutura B. Sujeito mais verbo transitivo direto, mais verbo transitivo indireto, mais objeto direto, mais objeto indireto, mais o predicativo do sujeito. Gente, isso aqui sempre vão ser as formulazinhas para vocês, ó. Assim fica mais fácil, ó, vocês observarem. É igual a matemática, vocês vão estar jogando nessa fórmula.
Sempre anotem as formulazinhas no caderno de vocês, pontuem, reforcem, coloquem em destaque que fica mais fácil. Olha aqui, os alunos assistiam à aula interessados. O cão atravessou a rua tranquilo, tá? Olha aqui, ó. Por que que eu tenho um objeto direto? Por que que eu tenho um objeto indireto? Tá? Quem assiste, assiste algo ou alguma coisa, tá? Quem atravessa também. Então, vocês têm que estarem atentos a isso aí. O verbo transitivo direto ou o verbo transitivo indireto, o objeto direto mais o objeto indireto e o predicativo do sujeito estão todos aqui, ó, interessados e tranquilo. Eu tenho o objeto e tenho o verbo. Aí esse objeto, ele vai ser direto ou indireto, porque aqui eu tenho uma preposição. Porque lembra quando eu uso a crase, é a fusão da preposição mais o meu artigo a. Então, eu tenho uma crase, então quer dizer que isso aqui é uma preposição, ok? E aqui vai ser um artigo, tá, gente? Então, o de cima é indireto e o de baixo é direto, ok? Ficou claro aí? Beleza, vamos lá. Aqui, é a estrutura C. Sujeito mais verbo transitivo direto mais o objeto direto mais o quê? O predicado do objeto é o que está falando desse objeto aqui, tá certo? Essa partezinha vem para cá e não para o sujeito, ok? Então, olha aqui. O mestre achou a aula excelente. O juiz considerou o réu inocente. Então, o verbo transitivo direto, aqui não são preposições, por isso que são objetos diretos, mas o que? O predicativo do objeto e não do sujeito, porque estou me referindo a isso aqui, ó. A aula foi excelente. O réu é inocente. Então, é a estrutura C do predicado do verbo nominal, ok? Vamos lá. Então, aqui, ó, o predicado verbo nominal, ele é composto do verbo de ligação e mais dos verbos significativos ou nocionais, que vem de ação, desejo e etc. E etc. É esse o contexto aqui que vocês precisam conhecer, tá? Que o predicado verbo nominal, ele requer nessa posição aqui, ó, de verbo de ligação e de verbos significativos, certo? Então, vamos lá, dando sequência aqui, ok? Olha aqui agora, vamos dar sequência, né? De novo, ao predicado verbo nominal, então, para concluirmos aí, né? Eu peguei esse material aqui do positivo para vocês estarem dando uma olhada. Então, o predicado verbo nominal envolve o verbo de ligação, mais o verbo significativo ou nocional, que é o que eu expliquei lá para vocês anteriormente, tá? Aí nós temos o verbo de ligação. O que é esse verbo de ligação? É o verbo que tem como função de ligar o sujeito a uma característica ou a uma condição. Foi o que nós vimos. Exemplo, Sandra está ou parece cansada. Ele deu dois verbos aqui, tá? Nesse caso, temos um predicado nominal. O núcleo do predicado é um nome, que é cansada. Aí vem o verbo significativo, também chamado de nocional, exprime ação, acontecimento, desejo, atividade mental e etc. Exemplo, a criança brincou muito, também já pontuei lá atrás, tá? Então, brincou, ó, o nosso verbo aqui. Nesse caso, temos um predicado verbal. O núcleo desse predicado é um verbo, também já foi pontuado. Vamos lá, então olha aqui o resumão. Predicado, verbo nominal. Há casos em que o predicado é verbo nominal. Isso ocorre quando o predicativo é composto de um verbo significativo ou nocional, que por isso que eu falei com vocês sobre os verbos transitivos direto, verbos transitivos indireto e o verbo intransitivos. Porém, há um predicativo que se refere ao sujeito ou ao objeto direto da ação, tá? Da oração, desculpem. Exemplo, Maria voltou cansada. Maria, sujeito, voltou o verbo significativo, é um verbo, né, intransitivo, cansada, mais o predicativo do sujeito, ok? Também vimos lá anterior, tá? E agora eu vou pontuar com vocês, né? Como eu já terminei de falar sobre o predicado verbo nominal, nesse revisional todo com vocês, agora nós vamos aqui falar da derivação imprópria.
O que vem a ser essa derivação imprópria? Professor, o que é isso? Eu nunca vi. Beleza, nós vamos ver agora. Então, ó, o processo de derivação consiste basicamente na formação de palavras pelo acréscimo de prefixo, a forma tradicional, né, gente? A derivação, ela remete a isso, de sufixo ou de prefixo e sufixo simultaneamente, ok? Aí vocês têm que dar uma olhadinha lá no que é essa derivação aí de palavras, tá, gente? Na formação, nesse processo de formação de palavras, vocês têm que dar uma pesquisada. E a derivação imprópria, que é o que nós vamos ver, ela é diferente, pois não forma novas palavras, como aqui. Apenas muda as palavras de classe gramatical. Aqui muda, então vocês têm que conhecer as classes gramaticais, o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é advérbio, o que é numeral, o que é pronome, tá? O que é conjunção, tá bom? Interjeição. Aí vocês precisam conhecer essas classes gramaticais. Essa mudança de classe gramatical é realizada pelo artigo. Nós temos artigos definidos e os indefinidos. O, a, os, as, tá? Uma, uns, umas, tá, gente? Os respectivos plurais aí, certo? Então vamos lá, dando sequência aqui. Aí ele colocou aqui algumas possibilidades da derivação imprópria. Adjetivo para substantivo, ou seja, de um adjetivo para um substantivo. Os bons serão recompensados. Ok? Adjetivo aqui, gente. Do advérbio para o substantivo, o amanhã é incerto. Olha o nosso advérbio aqui. E 3. Substantivos comuns para substantivos próprios. Carlos Pereira esteve presente. Então, Carlos é o próprio e o presente, né? É o comum. E adjetivos para advérbios. Eles falavam baixo. Então, nós temos aí o quê? Cadê o adjetivo? Aí vocês identifiquem aí, né? Ó, ele passou, era baixo e passou de ser para ser advérbio, ok? Aqui, ó, baixo. Então, ó, a regrinha é adjetivo para substantivo, advérbio para substantivo, substantivo comuns para substantivos próprios e adjetivos para advérbios. E vocês anotem isso aí, pontuem isso aí lá no caderno de vocês, porque lá no caderno de atividades, nós vamos fazer bastante exercício com relação a isso lá na semana de revisão. Então, anotem as dúvidas de vocês aí, para tirarmos na próxima tutoria. Mandem para o e-mail antes, ok? Tá, pessoal? É isso. Espero que vocês compreendam aí o que é o predicado verbo nominal e toda aquela gama que completa ele ali, né? Que entra a transitividade, entra a preposição, entra o que é a transitividade verbal e os complementos dela, né? Então, muita atenção, estudem e façam lá as atividades que eu vou colocar tanto na ferramenta avaliação, que conta com uma presença, como as atividades aqui com relação ao material extra que eu vou postar para vocês lá na aba de atividades, ok? Mais links e mais material para vocês estarem estudando aí. É isso, bom estudo e até o próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal!